Hoje vocês vão conhecer um caso que aconteceu há quase 80 anos, mas que até hoje intriga toda a Inglaterra. Um corpo foi achado em condições totalmente bizarras e, com ele, poucas pistas para encontrar seu assassino. E se por acaso você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like. E caso queira ver os próximos, se inscreva e ative o sininho das notificações. Dado o recado, vamos pro vídeo. Tudo começou na manhã de 18 de abril de 1943, com 4 meninos de Stourbridge, uma pequena vila em Worcestershire, na Inglaterra. Os meninos eram Robert Hart, Tommy Willits, Bob Farmer e Fred Payne. Os meninos tinham combinado um tipo de expedição à Floresta Hagley, que era uma área de 350 acres e também era propriedade privada de Lord Cobham. O lugar tinha bastante mata fechada, alguns trechos que raramente eram visitados. Lá também tinha uma grande variedade de carvalhos, cedros e olmos escoceses. Olmos são um tipo de árvore, um tipo de planta um pouco diferente. Então os garotos estavam lá, correndo, brincando, se divertindo pela floresta, até que um deles, o Robert Farmer, que tinha só 12 anos de idade, viu uma árvore bem grande, era um olmo bem grande. E ele quis subir para procurar ninhos de pássaros, coisa de criança. Então ele subiu e ele viu que uma parte do tronco estava oco e que lá dentro tinha algo um tanto estranho. Quando ele viu aquilo ali de relance, ele pensou que talvez fosse um animal que poderia ter entrado na parte oca do tronco para se proteger de alguma coisa e teria morrido ali. Mas aí ele começou a olhar com um pouco mais de atenção e ele percebeu que não podia ser um animal. Aquilo ali tinha dentes, tinha cabelo e parecia ser bem maior que uma raposa ou alguma coisa do tipo. Então Robert, muito curioso, enfiou sua mão dentro da parte oca do tronco e começou a mexer ali, tentando pegar o que tinha ali dentro. De repente ele sentiu que alguma coisa se desprendeu e caiu. No que ele olhou para baixo, era um crânio que tinha caído e rolado pelo chão, era um crânio humano. Ele então ficou apavorado, o susto foi muito grande naquele momento. Ele então chamou seus amigos para que todos vissem o que ele estava vendo. Claro que na hora todos pensaram em chamar as autoridades e para ver o que estava acontecendo ali. Mas isso tinha um problema também e eles pensaram nisso. Eles estavam ali e era uma propriedade privada. Então eles seriam acusados até de invasão. Então eles, com muito medo de serem punidos por ter invadido aquelas terras, eles prometeram guardar segredo sobre tudo aquilo, que não iam contar para ninguém. Eles colocaram o crânio de volta dentro do tronco e foram para suas casas. Mas obviamente esse segredo não durou muito. Exatamente uma semana depois, o mais novo do grupo, que é o Tommy Willits, tinha apenas 9 anos de idade, ele contou aos seus pais o que tinha acontecido. Provavelmente o menino fez isso porque ele estava sendo muito atormentado pela visão daquele crânio e tudo aquilo. Ele tinha sonhos e ele não conseguia ficar em paz com aquilo. Então os pais do Tommy chamaram a polícia e os próprios meninos foram com a polícia até o local para mostrar exatamente onde eles tinham encontrado aquele crânio. Então a polícia chegou lá e constatou com certeza que o que estava dentro do tronco era sim um corpo humano. E o corpo estava numa situação que ele se encontrava tão entranhado no tronco que foi preciso a ajuda de um lenhador para tirar ele de lá. Logo que tiraram o corpo de lá, eles já viram que se tratava de uma mulher. Ela ainda tinha pedaços de vestidos, sapatos e também um anel de casamento na mão esquerda. Um pouco abaixo daquela parte oca do tronco, já no chão, nas raízes do olmo, tinha uma mão enterrada. E foi constatado que essa mão havia sido cortada com algum tipo de ferramenta. Exames primários ali no corpo constataram que ela tinha por volta de 30 anos quando morreu. E também haviam evidências de assassinato, porque ela tinha pedaços de tecido dentro da sua boca. O que obviamente quer dizer que ela foi amordaçada ou talvez até asfixiada. Foi constatado também que ela foi colocada dentro desse tronco pouco depois da sua morte, porque teria que ser antes do corpo começar a se enrijecer. Outro fato é que ela morreu 18 meses antes do corpo ser encontrado. Ou seja, foi em algum momento no ano de 1941. Aquela mão que foi encontrada, então, tinha indícios de que ela foi cortada com algum objeto serrilhado. Talvez o assassino tenha tido a ideia de cortar o corpo em partes para esconder, mas provavelmente ele não teve estômago para ir até o fim.
mas ainda faltava algo essencial para a investigação ir adiante: a identificação do corpo. E para isso, foi chamado um dentista que tratava da maioria das pessoas na região. Mas infelizmente o dentista não conseguiu fazer um reconhecimento, mesmo que a arcada dentária tivesse um formato bem incomum até. Para piorar ainda mais a situação, não tinha nenhuma denúncia de pessoa desaparecida e nem relatos de alguém que tivesse fugido ou uma mulher que tivesse abandonado a família. Com todos esses problemas, só restaram alguns métodos mais vagos para a identificação do corpo. Um artista forense fez uma reconstituição de como ela se pareceria enquanto estava viva, e esse retrato foi espalhado por mais de 200 quilômetros para ver se alguém reconhecia ela e entrava em contato com as autoridades. Infelizmente, ninguém relatou conhecer o desenho e saber quem era a mulher. Quem colocou Lubella no olmo escocês? No início de 1944, essa pergunta foi achada escrita com giz branco em uma parede da rua Upper Dean Street, e as pessoas começaram a se perguntar o que era aquilo e quem estava escrevendo. Dias depois, mensagens semelhantes apareceram em cidades e vilarejos da região, mas todas as perguntas e todas as mensagens se resumiam a uma única coisa: quem colocou Bella no olmo escocês? A polícia até começou a investigar quem poderia ser o autor das inscrições, mas nunca chegou nem perto de descobrir. Então, eles tentaram procurar mulheres com o nome Lubella ou Bella que estivesse desaparecida ou alguma coisa assim. Mas também não tiveram sucesso e não encontraram nada. Durante vários anos, surgiram teorias de quem era essa mulher e o que poderia ter acontecido com ela. Uma das teorias mais populares era de que essa mulher teria sido vítima de um sacrifício humano. Os adeptos dessa teoria dizem que a Floresta Hagley era um lugar escuro e sombrio e tinha um passado muito peculiar ligado à bruxaria. No século XVI, o local foi palco de uma caça às bruxas, que prendeu 8 mulheres acusadas de participar de uma cabala com a intenção de adorar o demônio. As 8 de Hagley, como ficaram conhecidas, foram acusadas de diversas coisas, inclusive de matar crianças não batizadas. As histórias dizem que um xerife e um juiz foram enviados para investigar na época, mas que sofreram estranhos acidentes e não conseguiram presidir o inquérito. Um segundo juiz também foi chamado, mas algo aconteceu para que ele também não prosseguisse com a investigação. Logo, pela falta de provas, as mulheres foram liberadas. Na época, a opinião popular teria ficado um pouco dividida. Alguns achavam que a justiça havia sim sido feita e as mulheres estavam soltas porque não haviam provas contra elas. Já outros pensavam que o que aconteceu com aqueles que foram investigar era sim culpa das bruxas. O fato da mão ter sido arrancada do corpo poderia sim ser um indício de algo ritualístico, já que existem rituais que fazem com que arranque os membros para a criação de artefatos. Mas o fato da mão ter sido achada logo abaixo do corpo já invalida essa questão. Além dessas teorias, muitos suspeitavam do próprio Lord Cobham, que era dono das terras. Eles diziam que ele não era muito bem visto na região. Alguns diziam que ela poderia ser uma empregada que teria vindo de longe para trabalhar para ele, mas não teria gostado de talvez algum assédio que ele tenha cometido. Já que ela não seria da região, o seu sumiço não teria sido notado por ninguém. Mas será que ele cometeu mesmo esse crime terrível? A polícia até conversou com ele, mas ele nunca foi considerado um suspeito. Até porque registros mostram que no ano da morte dela, ele nem estava em sua propriedade. Mas por fim, havia uma terceira teoria. A mulher assassinada seria na verdade Clarabella, uma espiã nazista com a missão de se infiltrar na casa de um oficial britânico para espionar suas atividades. Ela estaria trabalhando para os nazistas e fazendo parte de um grande círculo de espionagem que abrangia todo o norte da Inglaterra. De acordo com Donald McCormick, autor de Murder by Witchcraft, ela seria sim uma espiã nazista e estaria enviando mensagens codificadas para seus contatos sobre planos que ela estava obtendo de forma clandestina. A teoria de McCormick foi lançada em 1968 e não tinha muitas provas. Mesmo assim, em 2013 o jornal The Independent foi investigar o caso. Ao começar a investigação, o jornal descobriu que havia algumas verdades por trás daquela história, daquela teoria. Alguns arquivos secretos liberados na época afirmavam que haviam sim alguns espiões trabalhando para a Gestapo,
que era basicamente a polícia secreta da Alemanha nazista. Um desses espiões era Jacobs, que foi capturado e também interrogado. Ele teria lançado de um avião de paraquedas em cima de Cambridgeshire em janeiro de 1941. Ele foi preso e permaneceu assim até o fim da guerra, mas com ele havia uma foto de uma mulher que se parecia muito com a reconstituição feita de como Bella seria enquanto estava viva. Segundo Jacobs, a foto era de uma mulher chamada Clara Bauerle. Ele disse que Clara era sua amante antes da guerra. Eles teriam se conhecido em Hamburgo na década de 30, enquanto ela era cantora em um café. Clara e ele teriam sido recrutados como espiões e enviados à Inglaterra logo após o seu treinamento. Clara teria de ser colocada dentro da casa de alguém que tivesse influência com a defesa aérea da Inglaterra. Jacobs disse que perdeu contato com ela, mas até onde ele sabia, ela tinha sim sido colocada dentro da casa de um oficial. Infelizmente, não haviam documentos que comprovassem que havia uma espiã com esse nome. Os alemães também não tinham nenhuma informação sobre alguma Clara Bauerle trabalhando infiltrada. Por outro lado, é interessante que ninguém saiba o que foi feito de Clara Bauerle, que desapareceu misteriosamente em 1940. A última informação conhecida foi que ela estava vivendo em Düsseldorf. Mas vamos considerar que a mulher naquela árvore seja sim Clara, mas isso ainda não responde quem a matou e por que fez isso. Para resolver de vez esse mistério, um exame de DNA poderia ser feito, para saber se aquele corpo achado na árvore era mesmo de Clara. Alguns parentes de Clara Bauerle na Alemanha se prontificaram até em fornecer o material genético, mas aí começa um outro mistério. Ninguém sabe onde foram parar os restos mortais da mulher encontrada na árvore. Ela simplesmente desapareceu. Depois dos exames primários realizados pela polícia, o corpo foi enviado para um patologista na Universidade de Birmingham, para lá serem realizados mais testes. Em algum momento na universidade, o corpo desapareceu, sem que ninguém saiba como ou porquê. Existem algumas teorias de conspiração, mas obviamente nada foi comprovado. Tantas décadas depois do crime, a frase "quem colocou Bella na árvore" ainda aparece no norte da Inglaterra de tempos em tempos. Uma delas apareceu no muro do Tribunal de Justiça de Birmingham no ano de 2017. O mistério da mulher morta encontrada dentro da árvore ainda continua em aberto. Quem era ela? Por que a mataram? E por que colocaram naquele local específico? Você consegue resolver esse caso? Tem alguma teoria convincente? Deixe aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.